Hoje o nosso tema é um dos mais pedidos e temidos pelos universitários: como fazer a apresentação oral do TCC. Vamos desvendar tudo sobre a apresentação oral, para que você consiga fazer uma apresentação oral do seu TCC de uma forma inesquecível e que supere as expectativas não só da banca, mas que você seja lembrado pela sua dedicação, clareza e também pela sua criatividade. Eu sou a Érica, professora universitária e uma das mentoras aqui do Vivência Universitária. E nesse canal, nós ajudamos alunos a conquistarem seu diploma fazendo o seu TCC de uma forma simples e rápida. Então, se você já se interessa por esse tipo de assunto, já aproveite para se inscrever no nosso canal e seguir a gente pelas outras redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem importante, que é como fazer uma apresentação de TCC inesquecível. E aí você, aluno, já deve estar se perguntando: mas professora, por que fazer uma apresentação oral é tão importante? Por que eu devo me preocupar tanto com essa apresentação? Bom, aluno, a apresentação oral do TCC, ou de um mestrado, ou de um doutorado, ou às vezes até uma apresentação oral em um congresso, ela é muito importante porque ela é a hora de brilhar, né? É o seu momento de protagonismo. Aqui no Vivência Universitária, a gente tem o costume de dizer que é a hora, né, da coroação do seu trabalho acadêmico, porque você vai poder expor tudo o que você estudou durante esse período da pesquisa. Se for um TCC, ali alguns meses, ou quem sabe até um ano, né? Dependendo do TCC. Se for um mestrado, um doutorado, um período maior. Mas o importante é que nessa apresentação oral, você vai ter esse protagonismo. Você vai ser a pessoa principal. Então é importante que você se prepare para este momento, para que você tenha uma boa recordação, para que você tenha uma autoridade a respeito daquele assunto. Alguns estudos apontam que a comunicação oral clara, confiante, ela aumenta consideravelmente a chance de aprovação, muitas vezes superando até o conteúdo escrito. Então, quando você faz uma apresentação oral com confiança, com segurança, a chance de tudo dar certo é muito maior. E né, nesse momento, né, do TCC, dessa apresentação do TCC, você quer que essas coisas dê certo, porque você vai passar por uma banca que vai te avaliar, que já vai fazer algumas perguntinhas ali, e que talvez você já esteja desconfortável por conta disso. Eu já passei pela banca do TCC, do mestrado, do doutorado. No meu mestrado, a gente tinha uma disciplina só de seminários, que era só de apresentação, onde alguns professores nos perguntavam, né, nos questionavam a respeito do nosso trabalho, então era quase que uma banca semanalmente. Então a gente tem que se preparar para esse momento, para que a gente tenha os argumentos, para que a gente tenha facilidade de falar em público e poder se defender dentro desse trabalho, né? Defender é o que a gente fala que a gente está ali cuidando do nosso filho, né? Então é aquele momento importante para a gente. É nesse momento que a gente vai mostrar ali a segurança, domínio do tema, as habilidades distintas e habilidade de argumentação, o quanto que eu sei daquele assunto, o quanto que eu me aprofundei naquele assunto. E tudo isso para quem está avaliando, né? Agora falando do outro lado, fica transparente. Então, cuidado, aluno. Não pense que a sua apresentação oral do TCC vai ser mais um teatro. Não. Aliás, é importante até falar que existem várias reprovações na hora da apresentação do TCC. Então, realmente, a gente precisa desse preparo, tá? Não leve isso como só mais uma parte final ali, mas leve como algo importante que você está desenvolvendo. Aí eu listei alguns pontos aqui para chamar a atenção. Então, os maiores erros dentro de uma apresentação de TCC, principalmente na hora da criação desses slides. Para quem não viu, deve ser porque é novo aqui no canal, eu já fiz uma live dessas, né, uma aula dessas falando sobre slides. Eu vou deixar o link aqui para vocês poderem clicar e assistir depois desse vídeo, tá? Então, falando um pouco mais desses slides, um dos maiores erros é os slides estarem cheios de texto e sem organização visual. O slide, ele é um apoio visual, né? Você vai estar vendo. Então, ele tem que ter essa beleza. Ele tem que ter esse layout mais clean, ele tem que ter as informações organizadas. Pense que quem está vendo a sua apresentação, ela não sabe do que se trata. Então, se você tem um slide cheio de informação, com as frases, né, com os tópicos tudo fora do lugar, até trazendo aquela. Mesmo se eles não estão alinhados, que é uma coisa estética, parece simples, mas eles não estão alinhados, quem está enxergando aquele conteúdo
talvez ele imagine que aquele conteúdo é muito mais complexo do que você gostaria que apresentasse, né, que fosse. Talvez ele pode entender que aquilo foi uma falta de cuidado da sua parte. Então, assim, dedique um tempo para que esses slides fiquem bonitos, tá? Então, faça com que esses slides tenham tópicos em vez de ter textos. Professora, mas tudo que eu vou falar é importante. Tudo bem, aluno, mas você tem um tempo para essa apresentação. Tem ali 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos, eu não sei. Depende da sua instituição. Então, você tem que saber qual é esse tempo. Se tudo que você vai falar é importante e você tem 10 minutos de apresentação, vai pensando, né? Selecionando, pegando com mais firmeza, assim, e mais pontualmente os tópicos que você precisa falar e que você precisa destacar. Se você tem pouco tempo, você tem que se organizar para que seja pouco tempo, né? Uma outra coisa também, eu acabei emendando um assunto no outro aqui, porque a apresentação oral é assim, é uma loucura, é falar rápido demais ou você ficar lendo seus slides. Professora, mas você falou que os slides são apoio. Sim, aluno, os slides são apoio. Você vai estar apresentando, você vai olhar para trás e vai ver esses slides acontecendo lá atrás. Mas você não pode simplesmente virar de costas e ler os slides puramente, né? Porque se for para fazer uma leitura, você entrega isso impresso para as pessoas, elas leem e pronto, acabou. Não é esse o intuito dessa apresentação, tá? Então, você não pode ficar lendo. Você pode estar aqui fazendo a sua apresentação, olha, vê o tópico lá que você, de repente, havia esquecido de falar, e aí você fala sobre ele, mas não ficar lendo, tá? A não ser que seja algo assim, uma citação de um escritor famoso que eu quero falar exatamente o que ele falou, porque o meu TCC vai ter essa discussão. Tudo bem, aí é uma coisa muito particular, mas não é o normal, não é o padrão você ficar lendo os slides, o conteúdo que você colocou nesses slides, tá? Uma outra situação também é falar rápido demais. Geralmente a gente tem ali, vamos pensar aqui, meia hora de apresentação. Aí você montou esses slides para meia hora de apresentação. Quando você está no meio do público, quando você está fazendo ao vivo, é muito comum você pular partes. E aí, esses 30 minutos que você havia se programado, de repente se tornam 20. De repente, pode se tornar 15. Ou pior, pode se tornar 10. E por que isso acontece? Ou porque você esqueceu de falar alguma coisa, ou porque você falou rápido demais. E aí, nos dois casos, você vai acabar prejudicando a sua apresentação. Então, fale com calma, treine para você falar com calma. Se você puder, na sua plateia, no dia da sua apresentação, coloque um amigo seu, numa posição estratégica, para que você bata o olho nele assim e saiba como está o ritmo da sua apresentação. E aí esse amigo vai ver. Se você olhar para ele e ele fazer assim, tipo, né, vai devagar, é para você desacelerar um pouco. Ou se ele, de repente, você combina os sinais para ele te acelerar, você falar mais rápido, ou parar de enrolar. Então, você combina alguns sinais com ele que não vai te atrapalhar, né? E que você consiga entender como está a sua apresentação. Não se preparar para possíveis perguntas da banca, isso é uma questão. Quando a gente escreve o nosso TCC, a gente sabe aonde estão os nossos pontos fortes dentro desse TCC e a gente sabe onde estão os pontos fracos. E geralmente o aluno não quer falar dos pontos fracos e aí ele nem comenta ou ele nem estuda sobre isso. E aí a banca vai lá e faz a pergunta. Bem naquele ponto que ele não tinha certeza, ele não tinha segurança para falar. Então, estude possíveis perguntas da banca. Veja o seu trabalho, principalmente ali na parte dos resultados, é onde a banca vai questionar. Metodologia, a banca questiona questões de metodologia, a sua discussão, com quais artigos você comparou, como é que foi isso. Veja onde ela pode fazer possíveis perguntas. Talvez aqui cabe até falar assim, dá o seu trabalho para um colega ler, para ele te fazer essas perguntas. E aí você analisa se seriam perguntas provenientes de uma banca examinadora de TCC. Porque isso pode te acalmar. Recentemente, inclusive, uma colega, ela foi passar por uma entrevista que tinha que apresentar um trabalho e tudo mais, e ela jogou essas perguntas, e ela montou uma lista de perguntas que possivelmente a banca poderia fazer para ela naquele momento. E não deu outra, gente. A banca fez duas das perguntas que ela tinha estruturado ali. Então, é muito importante você se preparar para isso, porque você vai ter que ter argumentação na hora de falar dessa defesa, né? Na hora de responder essa banca. Então, você já vai preparando os argumentos ali para trazer para essa banca. Ignorar a linguagem corporal e o contato visual.
veja como que a sua banca está se comportando. Se eles começarem a apresentar que estão meio impacientes, ou se eles estão distraídos, ou se eles estão, né, não sei, perdidos ali, tente entender o que está acontecendo e ressaltar a informação. Às vezes, quando você tem ali 30 minutinhos, 40 minutos para apresentar, você vai falando, 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 às vezes de uma forma mais devagar, no mesmo tom de voz, e aí você vê sua banca se distraindo, às vezes até cochilando, sabe, aluno? Então, fique atento a isso para você poder sempre dar um valor. Pessoal, acorda aí! Estou apresentando aqui, presta atenção, para que eles consigam ficar atentos à sua apresentação, tá? E eu já falei aqui várias vezes nesses pontos que eu estou trazendo aqui, não treinar previamente a sua apresentação é um dos maiores erros. Por quê? O aluno monta lá os slides, ele levou 1 ano fazendo o projeto de TCC, levou mais 2, 3 meses montando os slides, e ele não treinou, ele não deu uma passada do começo ao fim nos slides, de repente já numa postura de apresentador. Aí não tem o que fazer, né? Realmente vai ser difícil essa apresentação dar certo. Então, o conselho que eu te dou é treine. Quantas vezes, professor, eu devo treinar? Quantas forem necessárias? Eu brinco aqui que os nossos alunos, para eles treinarem até eles saberem qual que é o próximo slide. Então, quando você souber qual é o próximo slide, você já vai estar muito bom com a sua apresentação. E aí, e uma dica extra, e uma informação a mais que eu quero trazer aqui a respeito desse treinar, é você falar em voz alta mesmo, né, o seu conteúdo, ver o tempo que você está levando para fazer essa apresentação e contar uma história. Toda vez que uma apresentação conta uma história, fica muito mais interessante do que você só mostrar os slides e falar: aqui é tal coisa, minha introdução é essa, meus objetivos são aquele, minha metodologia é aquilo. Se você contar uma história, trazer uma narrativa para essa apresentação, ela acaba ficando muito mais interessante e prendendo a atenção de todo mundo que está ali ouvindo. Falando, comenta aí, desses tópicos que eu trouxe até agora. Você se reconheceu em algum desses erros? Você já comentou algum deles? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E qual que é o seu maior desafio na hora da apresentação oral? Aonde você acha que vai ser uma questão para você, tá? Tá, tudo bem. Eu trouxe os maiores erros da apresentação. E o que uma boa apresentação deve ter? O que uma boa apresentação deve ter? Legal, até agora eu trouxe os maiores erros da apresentação do TCC. E o que uma boa apresentação deve ter? Vamos lá. Então, uma estrutura clara. Planeje todos os tópicos que vão nos seus slides. Assim como você se organizou na hora da escrita, planeje os tópicos desses slides também. Inclusive, o seu trabalho escrito, ele pode servir como direcionamento na hora de você estruturar esses slides. Você não tem lá introdução, objetivos, materiais e métodos, resultado da discussão, conclusão? Então, os seus slides também têm que seguir essa ordem, né? O começo, o meio e o fim. Segue o que está escrito no seu trabalho, que vai ser uma estrutura clara para as pessoas entenderem o que está ali, tá? Tempo controlado. Eu falei ali também na questão do erro das apresentações, aqui o contrário. Treine para não ultrapassar o tempo que foi falado que você pode apresentar esse trabalho, né? Geralmente a gente tem essas regras. Ah, aqui o TCC é de 10 minutos, ali é de 40 minutos. Você precisa saber disso antes de montar os seus slides para saber quanto de informação você pode colocar e o quanto você não pode colocar. E você sabendo o tempo dessa apresentação, você vai conseguir se organizar na fala, na argumentação, em todas as informações que você vai colocar ali, tá? Então, respeite esse tempo. Eu já contei várias histórias aqui de congressos que eu fui, por exemplo, e que em alguns momentos respeitaram o tempo, em outros momentos não respeitaram, e como isso pode ser positivo para uma apresentação. No caso do TCC, ultrapassar o tempo, algumas bancas descontam, ponto. Então, quando eu era membro de banca, eu participei de algumas que um dos itens era respeitou o tempo de apresentação, tempo mínimo, 10 minutos, tempo máximo, 15 minutos. Ou seja, o aluno tinha que ficar entre 10 e 15 minutos de apresentação. Então, fiquem atentos a esses prazos, tá bom? Esses tempos de apresentação mesmo, tá? Bom, os slides, se eu falei que o slide poluído, né, todo desorganizado, cheio de texto, não era legal, claro que o oposto é aceitável, né? É o que a gente quer, na verdade.
Então, um slide com uso de imagens, principalmente, gráficos, né? Ele é visual, novamente, então os gráficos são muito bem-vindos, tópicos curtos. E sabe o que é importante? Você usar esses slides também. Acontece muito do aluno preparar um slide maravilhoso lá, com os melhores gráficos do trabalho dele, e aí ele fica aqui na frente falando, o slide lá atrás, e ele ele não vira para apontar, para mostrar no slide o que ele está falando. Então, se você prepara um slide, se seu slide tem um gráfico, tem uma imagem, tem algo muito importante, e eu espero que tenha, você vira e mostra. Aqui nesse gráfico a gente tem tal, tal, tal situação. Porque as pessoas vão poder conectar você com o slide, né? Não são duas coisas separadas. Naquele momento é uma coisa só. Domínio do conteúdo, isso é claro, né? Você tem que ter esse domínio. Não adianta você chegar na frente, olhar para os slides e falando e não ter conexão, não saber exatamente o que você está falando, essa insegurança. E para você ter esse domínio de conteúdo, é só treinando. Então, treine, 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 treine. Só isso que eu tenho para falar para vocês em relação a esse domínio de conteúdo. E adapte os seus slides à sua fala, né? Para que você consiga fazer essa historinha que eu te contei agora há pouco. Uma outra coisa interessante também, esse treinamento. Como que eu posso treinar? Como que eu posso treinar minha apresentação, professora? Bom, você pode treinar falando alto. Eu, por exemplo, estudo muito bem falando alto. Então, quando eu tenho uma prova, alguma coisa importante que eu vou passar, que eu vou precisar falar, que eu vou precisar até lembrar, né? Eu me tranco no quarto, pego os meus materiais e começo a falar alto. Então, para mim, isso funciona. Para você, como que funciona? Será que é falar alto? Será que é escrever? Será que é apresentar sozinho? Pode apresentar para o espelho, pode gravar a sua apresentação no celular para você ver, no gravador do celular, né? Para você ver como é que está. Pode chamar os amigos. Senta aí, pessoal. Amigo é para isso, né? Senta aí, pessoal, que vai fazer uma apresentação de TCC. Faz essa apresentação. Então, são formas que você vai ter para treinar, principalmente para que essa apresentação saia da melhor maneira possível, né? Outra coisa importante também é o nervosismo. Às vezes você treinou, às vezes você fez os slides certinho, tá tudo bonito, mas ficou tão nervoso na hora da sua apresentação que o negócio deu aquela enrolada, né? Então, o ideal é que 5 minutinhos antes da apresentação, quando as pessoas estão sentando lá nos seus lugares, sai, vai no banheiro ou fica pro lado de fora, faz 10 respirada bem profunda. Agora é a hora de meditação, né? Quem entrar agora no vídeo não vai entender nada. Mas dá aquela respirada bem profunda para que você consiga oxigenar todo o seu corpo, seu cérebro e consiga controlar esse nervosismo. Aí você vai entrar para fazer a sua apresentação com calma e vai dar tudo certo, porque você está seguindo todas essas orientações que eu estou te trazendo, né? Antes de apresentar também, às vezes a gente está, por causa do nervosismo, a gente já entra de supetão na sala e vai falando, e vai trazendo as informações, e vai mexendo os braços, aquela coisa toda. Calma, né? Respira, estabeleça o contato visual com as pessoas, com a sua plateia, com o seu público, sorria, né? Trabalhe essa musculatura aqui e comece a fazer essa apresentação. Eu vou contar um negócio para vocês. Eu dou aula hoje, né? Mas na outra instituição que eu dava aula, durante o período que eu estava dando aula, eu fiz uma oratória, fiz um curso de oratória. E uma das coisas que eu percebi é que eu já entrava em sala de aula, ó, com isso aqui assim. Não é porque eu estava brava, era simplesmente porque eu estava explicando as coisas para as pessoas, né? Então, às vezes, o aluno achava, nossa, aquela professora é muito brava, não sei o quê, né? A cara dela é fechada. Mas não era. Era simplesmente porque era uma postura que eu tomava na frente da sala de aula. E aí, nesse curso de oratória, o meu professor me destacou isso, né? Falou, olha, então você sempre está com a testa franzida, às vezes dá uma impressão de que você está brava, né? E depois que ele me falou isso, eu comecei a prestar atenção. E o sorriso é a mesma coisa. As pessoas, elas sentem empatia, né? Elas sentem uma proximidade mais humana daquelas pessoas quando elas sorriem. Então, na hora da sua apresentação, que você quer que essas pessoas se conectem com você, sorria. É importante, né? Faz bem também na hora dessa apresentação. Aproveitar que essa parte dessa live para perguntar para você, qual é o seu maior medo de travar na hora da apresentação do seu TCC? Ou é falar em público, esquecer algo importante, ou é responder para a banca? Qual que é o seu maior medo?
dentre esses que eu destaquei para você, falar em público, não saber responder para a banca ou esquecer algo importante. Aproveita para escrever aqui nos comentários para a gente poder ver como é que anda aí as expectativas para quem vai apresentar esse TCC. Bom, outro ponto que eu trouxe também é como responder as perguntas da banca com segurança. Então, você vai estar lá, você fez a sua apresentação, depois desse primeiro momento da apresentação, a banca, né, então, aqueles professores que foram selecionados para... deixa eu ver como que eu posso falar. Aqueles professores que foram selecionados para verificar se o seu trabalho está de acordo, né, eles são a banca. E eles vão começar a te perguntar coisas. E, às vezes, a pessoa estava tão nervosa com a apresentação que olha para a cara da pessoa da banca e não sabe nem do que ela está falando. E ela está falando exatamente daquele trabalho que você acabou de apresentar. Então, as dicas e todas as informações. Então, o que eu tenho para te falar? Vamos lá. Então, as sugestões são: ouça até o final, não interrompa. Espere o seu examinador, espere o professor que está te avaliando falar. Porque às vezes ele vai falar e explicar o contexto em que ele está fazendo a pergunta. E se você não espera ele falar, além de ser uma falta de educação, às vezes ele responde uma coisa e ele queria saber outra. E aí você acaba se enrolando ali na hora da explicação. Espere ele falar e depois você responde. Professora, mas e se eu não souber responder? Se você não souber responder, seja honesto, né? Você pode falar assim: olha, essa questão é muito interessante e pode ser aprofundada em estudos futuros, né? Ou então, a sua pergunta é muito importante, professor, eu agradeço. No momento eu não tenho a resposta, mas eu vou buscar essa informação e te responder no próximo momento, tá? Se for, ou te responder no momento futuro, ou posso te responder por e-mail, para que ele entenda que você não sabe aquela resposta, mas está buscando essa informação. E aqui, aluno, eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Se eu não souber a resposta, eu posso falar isso para qualquer pergunta? Não, né, aluno? Se o examinador faz uma pergunta básica do seu trabalho, você precisa saber responder. Por isso que você precisa fazer o seu TCC. Por isso que aqui na Vivência Universitária, a gente defende que você faça o seu TCC. Que você não pague para alguém fazer, que você não copie, ou que você não coloque simplesmente lá no chat e traga para defender. Por quê? Porque se ele te faz uma pergunta básica e você não consegue responder, logo ele pode te reprovar. Ele vai entender que você não sabe. Se você não sabe o simples, se você não sabe o básico, como é que você vai saber as outras coisas? Será que você realmente merece ser aprovado no TCC? Então, assim, você só vai usar essa questão de não sei responder para perguntas complexas a respeito do seu conteúdo. Perguntas que talvez tenham surgido de uma reflexão da banca e que não faz parte do escopo do seu trabalho, né? Não faz parte do corpo do seu trabalho, não faz parte daquele momento da sua pesquisa. E aí você se dispõe a buscar essa resposta. Mas o básico você tem que saber. Por isso, aluno, isso aqui é muito sério. É importante que você faça o seu TCC. Você tem que dominar o conteúdo do seu TCC. Se você não dominar essa apresentação, não vai dar certo, tá? E não tem como, não tem mágica, não tem ajuda de IA, não tem nada que faça você aprender o conteúdo sem estudar, sem treinar essa apresentação. Então, é importante que vocês lembrem disso. E para finalizar essa live, existem algumas coisas que você pode fazer antes mesmo dessa apresentação para que ela dê certo, para que a sua apresentação supere as expectativas, né? Você pode conhecer o lugar da apresentação. Se vai ser na sala de aula, você vai entender a dinâmica da sala de aula. Se vai ser no auditório, quantas pessoas vão vir para a sua apresentação, né? Porque aí você pode até entender quais palavras você pode usar. Por exemplo, se na sua apresentação for vir só você está fazendo TCC, vão vir só alunos da graduação, talvez você possa usar um tipo de palavra, né? Uma forma de se expressar. Agora, se na sua apresentação vão vir os alunos do TCC e, de repente, alunos do mestrado, do doutorado, talvez você tenha que buscar palavras que atendam esse público, né? Chegue antes da sua apresentação, não chegue em cima do horário, chegue antes para que você se prepare com calma, para que você veja se tudo está certo, né? Tenha um copo d'água é muito importante.
que se numa hora você está ali falando, você está nervoso, você vai lá e toma sua água e dá uma acalmada, né? Só de se você se distrair um pouco da sua apresentação, você já consegue se acalmar um pouco mais. Então, tem um copo d'água para você poder ter esse suporte ali na hora. E essa questão de chegar um pouquinho antes da apresentação, ela é bem importante. Eu lembro que no meu mestrado, a minha banca, eu estava na cidade, no interior, e minha banca foi da capital para essa cidade, né? As pessoas que iam verificar a minha apresentação. E haviam dito que minha apresentação seria na sala 5, por exemplo, não sei, não lembro. E quando eu cheguei na sala 5, ela estava fechada, era uma sala que estava fechada há muito tempo, ela não estava limpa. Se eu não me engano, não tinha nem data show nessa sala. Imagina a minha cara, né? Aí eu fui lá na secretaria da instituição, e ela falou, não, não vai ser na sala 5, vai ser na sala 10. E aí eu fui para a sala 10. Eu, a banca, todos os convidados andando pelo corredor da faculdade. E chegamos na sala 10, ela também não estava pronta. Não estava limpa, não estava aberta. Mas, nesse momento, deu tempo ali do pessoal que ia fazer a limpeza, limpar a sala, preparar a sala para que eu pudesse fazer minha apresentação. Imagina se eu tivesse chegado em cima da hora, né? Até eu poder resolver todas essas coisas. E fora o nervosismo, que tira aquela concentração que a gente está trabalhando. Então, é muito importante a gente se atentar a esses pequenos pontos, né? A esses pequenos detalhes para que a gente consiga fazer uma apresentação assim realmente que supere as nossas expectativas, as expectativas de todo mundo. Então, pessoal, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde para vocês. É um prazer poder ajudar vocês tanto na apresentação e também se você já fez a sua apresentação, me conta aí como é que ela foi, se deu tudo certo, se deu aquilo que você estava esperando, tá? É importante para a gente. E uma coisa que estudante para estudante, né? Sua voz merece ser ouvida. Prepare-se, confie em você e brilhe na hora da sua apresentação do seu TCC. Se você gostou desse vídeo, me conta, compartilhe com quem vai apresentar o TCC e que precisa ouvir essas informações. Quem for novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever. Seja muito bem-vindo. Segue a gente nas outras redes sociais. Um beijo, valeu e tchau!